O Corinthians tem centroavante pintando no Parque São Jorge? É uma pergunta. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians avançou nas negociações pelo empréstimo do lateral direito Mateuzinho do Flamengo. O atleta deve vestir a camisa alvinegra por uma temporada e é esperado no CT Joaquim Grava para exames médicos. Mateuzinho deve disputar vaga com Fagner, titular absoluto na lateral direita desde 2014. Além de Mateuzinho, o Corinthians também enviou proposta ao Toluca do México pelo centroavante ex-Vasco, Pedro Raul, de 27 anos. A negociação também seria por empréstimo de uma temporada. Pedro Raul tem 15 jogos com 2 gols marcados pelo time mexicano. O Corinthians busca um centroavante para disputar vaga com o Yuri Alberto. Hoje, único na posição. A nova diretoria tentou alguns nomes, como o de Rafael Borré, Abubakar e Gabigol. Se for concretizada a negociação, o Corinthians deve chegar ao 8º reforço nesta temporada. Vamos lá, fãs de esportes, vamos falar então do Pedro Raul, dessa última procura do Corinthians. Então a gente mostra os números do centroavante lá no México pelo Toluca, então a gente sobe o nosso virtual mostrando então os jogos e os números de gols, tá? 19 jogos como titular, 4 gols, 47 minutos por jogo e em 10 ele foi titular. O Zupa seria, eu achei que o Zupa estava aqui, mas o Zupa tá aqui. Presente. Seria um titular ou seria a sombra que o Yuri Alberto precisa? Seria um reserva para o Yuri Alberto. Não seria titular e não é a sombra que o Yuri Alberto precisa. Então, depende muito de como você olha essa possível contratação do Corinthians. Se você olhar, como a Lili nos trouxe, baseado nas demais procuras do Corinthians, né? Então você procura o Gabigol, você procura o Santos Borré, Rafael Santos Borré, você negocia pelo Abubakar após ser oferecido e você termina com o Pedro Raul, você frustra o seu torcedor. Ele pode até jogar mais que esses 3, mas na hora da contratação, você frustra. Agora, se você contar a história apenas de que, olha, estamos trazendo o Pedro Raul para compor o elenco do Corinthians na vaga deixada pelo Felipe Augusto, que era o reserva do Yuri Alberto, e foi para o futebol belga, fica mais compreensível, né? Porque o Pedro Raul é um jogador que mostrou qualidade em dado momento da sua carreira, mas quando foi testado em clubes de maior expressão, não correspondeu. E acho que essa é a dúvida natural que fica se ele for contratado pelo Corinthians. O que ele tem em comum com o Yuri Alberto? Os dois tiveram um 2022 muito bom, os dois tiveram um 2023 muito ruim. Em condições normais, o Pedro Raul chega para ser reserva do Yuri Alberto e só ameaçaria o atual 9 do Corinthians se o Yuri repetir o que fez no ano passado e o Pedro Raul repetir o que fez no Goiás há 2 temporadas. Aí sim ele vira uma ameaça para o atual centroavante do Corinthians. Ô Bubu, com todo respeito ao Pedro Raul, mas ele frustra o torcedor do Corinthians que estava esperando um jogador com um pouco mais de impacto no mercado? Era difícil não frustrar o torcedor corintiano depois que o presidente assume e diz que o Corinthians vai brigar por todos os títulos, que agora não tem pra ninguém, acabou a farra, né? Quer dizer, qualquer coisa ia ser complicado, né? Mas então, Pedro Raul, eventualmente, acho que não é o caso muito do Mano Menezes, o Pedro Raul poderia jogar também com o Yuri Alberto juntos, né? Outros treinadores, talvez em algum momento de uma partida, uma necessidade, os dois poderiam. O Yuri Alberto não precisa necessariamente ser um cara de referência. Tem mais características de centroavante, de pivô, o Pedro Raul. É um cara com menos técnica, o Yuri Alberto nesse sentido, e está sendo muito questionado, né? Tem até alguns lances emblemáticos do Yuri Alberto de falta de categoria ali na hora da conclusão, mas ele já mostrou ao longo da carreira ter uma capacidade goleadora também. Eu acho que Pedro Raul estava no mercado, ele teve negociando com o São Paulo, então tem muito de empresário no mercado que oferece. Às vezes não é nem o time que vai atrás do jogador. Não, geralmente não é. O empresário que entra em contato com o clube oferece. Olha, aqui, e aí pode ser, você percebe, um time como o Corinthians está procurando reforços, está procurando um centroavante, o empresário, o trabalho dele, vai ligar e oferecer. Então, talvez não tenha nem sido, certamente não foi o plano A, o plano B, o plano C do Corinthians,
mas talvez seja o que é possível nesse momento, e é melhor o Pedro Raul do que nada. Vamos falar do Mateuzinho agora, porque ele está muito próximo de fechar e de ir para o Corinthians com 1 ano de empréstimo. A gente também tem os números do Mateuzinho para mostrar para vocês, fãs de esportes, e a gente fala sobre esse jogador que deve chegar ao Corinthians. 98 jogos nas últimas 3 temporadas, sem contar o estadual, 60 como titular, 61%, minutos por jogo 59,3%, 4 gols, 8 assistências, chances criadas por jogo é de 0,8 e metros percorridos com bola por jogo, lateral, né? Vai muito, 117,5. Gustavo Zupac. Chamou, falou. E aí esse sim seria a sombra do Fagner que, bom, em todo o tempo que ele esteve no Corinthians nunca teve, né? Assim, o Fagner ele é muito mais lateral do que o Mateuzinho, muito mais. A questão é que a última temporada, acho que as 2 últimas temporadas, na verdade, 22 com o Vitor Pereira, onde o Fagner não se entendeu, e 23 onde o Corinthians não se entendeu como um todo, e o Fagner também, mas as 2 últimas temporadas, pela primeira vez em 10 anos de Fagner no Corinthians, levantaram a possibilidade de que ele possa estar numa curva descendente de carreira. E acho que essa temporada atual, ela vai ser determinante para ter-se uma ideia melhor sobre isso. Se foram 2 anos atípicos por diferentes motivos, ou se de fato, pela 3ª temporada consecutiva, o Fagner está descendo a ladeira, o que acontece com qualquer profissional. E diante dessa preocupação sobre o que ele pode entregar depois de 2 anos que não foram tão bons, a presença de um lateral como o Mateuzinho, que não é acima da média, espetacular, que contratação de impacto, mas é um bom jogador, acende uma disputa se ele mantiver o nível. Então, assim, para avaliar se um jogador é um bom reforço ou não para o clube, acho que tem 3 coisas que é preciso observar. Primeiro, cara, claro, a qualidade do cara, evidentemente. Segundo, para que ele foi contratado? Terceiro, o que existia lá antes dele, né? E aí você entende. Então, assim, se o Palmeiras dispensar o Marcos Rocha e o Mike e contratar o Mateuzinho, eu vou ter dúvidas se ele tá pronto para assumir o desafio. Agora, o Corinthians, que é um time em reformulação, que não conseguiu encontrar um reserva para o Fagner em 10 anos, que tem o próprio Fagner sob questionamento. Você trazer um cara para compor elenco, podendo ameaçar, acho um bom negócio. Por empréstimo de uma temporada, acho um bom negócio dentro dessas condições. Ainda não está confirmado, mas o Flamengo já liberou o Mateuzinho e também o Thiago Maia. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Empréstimo de 1 temporada sem a obrigação de compra, tá, Bubu? Esse é o modelo do negócio do Mateuzinho no Corinthians. Como é que você enxerga essa ida dele para o Timão? Esse é o tipo de caso que eu acho que é um negócio bom para todas as partes. Né? O torcedor do Flamengo já pegava um pouco no pé, não estava aguentando muito mais o Mateuzinho, muito ambicioso, né? Sempre espera por nomes mais midiáticos, poderosos, não estava dando o devido valor, então para o Mateuzinho sair do Flamengo, eu acho que é uma boa. Se vai jogar no Corinthians, eu acho uma ótima perspectiva, pela grandeza do clube, né, pela nova diretoria chegando, a possibilidade de ele competir, e eu acho que ele tem chance de fazer isso com o Fagner, pela posição. Então talvez ele tenha mais protagonismo, né, seja um cara mais útil para o Corinthians do que vinha sendo para o Flamengo. Eu acho que pode ter uma espécie de rodízio. Talvez quando o Corinthians for um time mais reativo, tiver que defender mais em determinado jogo, classificação, fora de casa, tal, talvez o Fagner, pela experiência, né, o poder de marcação, às vezes até um pouco bruto, mas ele tem mais que o Mateuzinho. E talvez em um momento em que o Corinthians precisa ser mais ofensivo, talvez em Itaquera, velocidade, pressão, tal, dinâmica, o Mateuzinho possa oferecer um pouco mais de juventude, né, de correria, fazer uma fumaça maior contra o adversário, né? Mas então eu acho que também agrega. E ele já jogou e teve bons momentos no Flamengo, time mais popular do país. Então, para mim, ele já vem provado. Não é o caso desse jogo, vamos ver como é que ele sente a camisa do Corinthians ou não. O Pedro Raul teve uma experiência no Vasco, que é um grande, e não foi tão bem. O Mateuzinho não é brilhante, mas ele já sabe o que é jogar no Maracanã lotado. Então não é o tipo de jogador que eu acho que vai pegar a camisa do Corinthians e vai tremer.